TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Meus irmãos, já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, com o coração recheado de alegria, sobretudo de esperança. Mais uma semana que está iniciando e preparamos um programa com todo carinho, como sempre, para cada um de vocês que nos acompanham. E vocês sabem, a princípio precisamos colocar o nosso coração, o nosso programa nas mãos de Nossa Senhora. Então vamos nos consagrar a ela? Vamos fechando os olhos, silenciando o coração. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Ah, quão bom, não canso de dizer, é quando nos colocamos no colo da Mãe Maria, né, gente? Quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, o nosso olhar, sobretudo, acerca da vida, muda. As adversidades, elas continuam acontecendo, mas o nosso olhar muda, sobretudo, diante de tudo que vai nos acontecendo. E assim a gente vai seguindo, não é? Muito bom ter cada um de vocês aqui nos acompanhando. E essa semana o programa está todo especial, porque eu estou recebendo aqui mais uma das coautoras que comigo está presente neste livro, Estações da Vida Mudaram as Estações, o que mudou. Como vocês muito bem sabem, eu sou uma das coautoras desse livro, que eu tive a graça de ser convidada pela psicóloga Marcele, que já esteve aqui conosco também, né? Já falando, a Marcele Alves, já falando sobre o livro, do capítulo dela. Eu estou no capítulo 1, que fala sobre a estação de gestação, e no capítulo 5, Uma Criança Especial e Agora. Aí eu falo sobre o recorte daquela mãe que recebe o diagnóstico de oncologia no seu filho, né? E aí? Como é que vai ser? Como é que é esse cuidado todo? Só que o livro, gente, ele está permeado de várias estações que podemos ter acometidos na nossa vida, podemos desembarcar em alguma estação, em algum momento da nossa vida. Aqui se fala sobre suicídio, fala sobre depressão, fala sobre autorresponsabilidade, que é o tema de hoje do nosso programa, né? E também fala sobre vários outros temas acerca do nosso dia a dia, acerca da nossa vida. Então, olha aqui, esse livro maravilhoso. Psicólogos, a grande maioria são psicólogos de todo o Brasil e é com muita alegria realmente que nós estamos nesse livro e oferecemos para cada um de vocês. O tema de hoje é autorresponsabilidade. E como eu falei, uma das coautoras desse livro maravilhoso, a Yasmine Haddad, ela que é psicóloga, escritora e palestrante. E eu convido então para cada um de vocês aguardar aí que nós voltamos já já no programa Viver com Fé e Saúde para falar sobre esse tema de autorresponsabilidade. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, o meu coração recheado de alegria, porque eu estou recebendo uma pessoa muito especial para falarmos sobre autorresponsabilidade. Nossa convidada, psicóloga, escritora e palestrante, Yasmine Sajovic Haddad. Seja bem-vinda aqui ao nosso Viver com Fé e Saúde, querida. Olá, Claudinha, que delícia poder estar aqui. Gratidão pelo convite. Está sendo uma emoção muito grande poder estar aqui, falar e me apresentar também, né, de uma certa forma. E falar sobre um tema, um recorte que você falou, escreveu no livro Estações da Vida, que é sobre autorresponsabilidade, né? Se a gente for lá no dicionário, Yasmine, e a gente observar o que é autorresponsabilidade, a gente vai ver que responsabilidade é a obrigação de responder às ações próprias e dos outros. E agora,
Autorresponsabilidade, o que vem a ser? É algo que, assim, tem que ter tempo para ter, viu? A autorresponsabilidade nada mais é do que a gente responder pelas consequências, vamos dizer assim, dos nossos atos. Então, assim, assumir as nossas escolhas, ter eu acho que assim, o autoconhecimento é o primordial, né? Porque a partir do momento que você se conhece, sabe quem é você consegue ter uma autorresponsabilidade e uma responsabilidade maior para as atitudes que você tem na vida, as escolhas que você tem na vida, né? Agora, quando a gente não tem essa autorresponsabilidade, esse autoconhecimento, eu digo que fica tudo muito bagunçado, né? Porque, que nem eu comento no livro, eu no passado não tinha. Então, eu tinha minhas escolhas e na hora que assim, como eu brinco, né? Todo ato tem uma consequência. Se eu tenho um ato positivo, a consequência automaticamente é positiva. Se eu tenho um ato negativo, a consequência é negativa. Então, às vezes, a gente tem escolhas que as consequências são negativas, de uma certa forma. Só que a gente não tem essa maturidade, esse autoconhecimento para entender. E aí, na hora que vem a resposta, a consequência, a gente não aceita. Porque não é o que a gente queria. E se a gente olhar, eu falo muito assim, né? Quando a gente pede para Deus algo, Deus dá. Só que às vezes a gente pede assim, por exemplo, eu quero uma casa de 2 andares, bonita, com jardim e tal. Leva-se um tempo, Deus dá. Só que Deus dá uma casa de 3 andares, um super jardim, uma piscina, nananã. E aí às vezes a pessoa fala assim, mas não era isso que eu pedi. Só que a pessoa não tem maturidade e entendimento que quando a gente pensa em Deus, Deus quer o nosso melhor. E Ele vai dar o melhor. Só que essa responsabilidade entra por nós e por Deus, né? Nossa Senhora e por Jesus, né? Mas assim, o quanto muitas vezes a gente tem uma questão de escolha de emprego. A pessoa, tipo, no momento não aceitou. Só que lá na frente ela se arrepende. Isso tem muito a ver o que você está falando com a questão do livre-arbítrio, não, Yasmine? Também. Porque assim, Deus vai nos possibilitar sim, de acordo com a vontade dele, mas você não vai ficar sentadinha lá de braço cruzado na beira da calçada esperando que plum, uma casa vai brotar ali na tua frente. É a partir das suas escolhas e do que ele vai apresentando para você, porque às vezes a pessoa não consegue enxergar as oportunidades que chegam à sua vida. E isso tem muito a ver com a questão da autorresponsabilidade, né? Mas também tem a questão daquelas pessoas de colocar a culpa nos seus fracassos no outro, né? Coloca a culpa daquilo que aconteceu sempre no outro. Também tem alguma coisa a ver com isso, né? Tem muito a ver, Claudinha. Porque é a questão de que lidar com a culpa da frustração, decepção, é muito grande, né? Então, assim, que nem esse exemplo do trabalho. E pensando no livre-arbítrio de Jesus, né? Ele nos dá o livre-arbítrio. Então, a gente fez a escolha. Ah, não, esse trabalho não é legal, não vou aceitar. Ok. Aí passa-se um tempo, a pessoa amadurece, e aí, por exemplo, o amigo aceitou. E aí o amigo tá indo super bem no trabalho, tá sendo reconhecido. Aí a pessoa fala assim, caramba, meu, era para eu estar lá. É culpa sua, meu. Eu não consegui esse emprego porque você foi na minha frente, que não sei o que. Então, e começa a brigar. E começa a culpar
o outro, o amigo, né? Vamos dizer assim, primeiro chamaram a pessoa não aceitou, então convidaram o outro aceitou, né? Isso pode Então, ser um exemplo de pessoas que não têm autorresponsabilidade? sim. Dá um outro exemplo pra Por quê? gente. Então, a primeira pessoa que foi convidada para esse trabalho não aceitou. Sei lá, por qualquer motivo. Ah, o salário é pouco, eu acho que eu sou melhor, vamos dizer assim, porque daí eu vou mostrar uma outra situação. Tá. Eu sou melhor, esse trabalho é muito pouco para mim. Naquele momento ele pensou isso. O amigo aceitou e lá na frente o amigo se deu super bem. Ele que não aceitou, por exemplo, a pessoa A que não aceitou, ele vai gerar muitas emoções e sentimentos. Raiva, culpa, frustração, decepção, inveja, vários sentimentos e emoções. Com isso, gatilha muito a raiva e a inveja. E aí é onde ele começa a culpar o outro. Só que nesse momento que ele culpa o outro, ele não tem maturidade para entender que a responsabilidade e a autorresponsabilidade foi dele. Porque ele escolheu lá atrás não aceitar. Só que nisso, lidar com essa frustração, decepção, por não ter aceitado e não estar na posição que o amigo está, é muito difícil. Yasmine, esse indivíduo, desculpa até te interromper, mas ele tem consciência desse ato ou ele age inconscientemente? É inconscientemente. Então ele necessita de ajuda. Sim, sim. Eu ia te dizer assim, Cláudia, que não 90%, mas assim, uma boa porcentagem das pessoas não tem essa consciência. Por quê? Não tem o autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? Buscar terapia. Porque é a terapia que vai dar o autoconhecimento, né? A terapia psicológica. Existem casos, Claudinha, que precisa de psiquiatra para ajudar, porque a psicologia ela vai trabalhar com as emoções, sentimentos, pensamentos, comportamentos. Dependendo do paciente, só a terapia não consegue mudar, fazer a pessoa ter consciência das coisas. Porque a pessoa está tão doída. Vamos supor que essa pessoa A busca terapia, porque ele está abençoado, para não falar um palavrão, pela situação que está vivendo de ver o amigo feliz da vida e ele enraivecido. Só que numa dessa, ele entra numa depressão. Para ele entra, e é normal e aceitável isso acontecer, tá? Porque ele entra em depressão ou um estado depressivo e de luto também, porque ele percebe que ele fez uma escolha errada, ele poderia estar tendo um sucesso, nisso ele entra num processo depressivo e de luto por frustração e raiva. Na hora que ele procura a terapia, ele vai trabalhar isso. Só que ele não tem consciência que é isso que fez ele ficar assim. Na terapia, ele vai começar a entrar em contato. Olha, lá atrás você teve a oportunidade, só que você não escolheu. Então, hoje, você está descontando as suas frustrações, a sua irresponsabilidade no seu amigo, na sua esposa, nos seus filhos, porque a pessoa culpa todo mundo.
Então, na hora que o terapeuta, de uma certa forma, aliás, uma coisa que eu acho que é importante, a função do terapeuta não é julgar o paciente, e sim ajudar o paciente, né? Na hora que o paciente entra em contato, que foi totalmente responsabilidade dele, a escolha do passado e o que ele está vivendo, às vezes ele entra numa depressão maior. E aí o paciente não responde à terapia. Por quê? Dói demais, Claudinha. Dói demais você perceber que você não é aquela pessoa que você mostra para o outro. E para você mesmo, né? E que você às vezes É mostra isso que para eu ia você falar. mesmo. É isso que eu ia falar. A gente usa muitas máscaras. Na hora que a gente vai para terapia, essas máscaras vão caindo. Então, é muito comum e muito normal o paciente entrar em terapia e, às vezes, entrar em depressão, se já não está, né? Por quê? Porque ele vai ver que ele não é perfeito, que ele não é tão certinho, que ele não é tão corretinho, que ele sente raiva, ódio, inveja, ciúmes. Isso todo ser humano tem, independentemente da idade, de qualquer coisa. Só que quem admite que tem raiva, ódio e inveja do outro? E eu vou ser sincera, Claudinha, eu vejo muito isso na igreja. As pessoas na igreja, isso me dói muito, mas eu entendo que as pessoas não têm maturidade, autoconhecimento para entender. E aí entra outros dois aspectos também nisso que você está falando em relação à igreja, né? Seja ela qual denominação for, Sim, que é sim. a questão da imaturidade espiritual e a falta de autorresponsabilidade, né? Mas eu acho tão importante você trazer e o autoconhecimento. Eu acho muito importante você trazer esse aspecto em relação à psiquiatria, porque ainda, infelizmente, existe tabu tanto com os profissionais de psicologia quanto com os psiquiatras. E que cada um de nós somos únicos, não, Yasmine? Algumas singulares. pessoas... Sim, algumas pessoas precisam só de psicológo. Outros é necessário, durante um período de tempo, o apoio desse profissional, que é um super aliado nosso em relação à terapia, que é o psiquiatra, né? Sim. E até pensar, Claudinha, que o psiquiatra entra com a medicação, por quê? Para terminar o raciocínio, né? A terapia consegue mudar, mas às vezes o paciente, quando está numa depressão maior ou tem alguma patologia, só a terapia não dá, porque ele está com déficit de neurotransmissores. Então, o paciente, por exemplo, muitas vezes não sai da depressão. Não porque ele não... Assim, vamos supor, o paciente está 6 meses na terapia, ele já está tendo consciência, ele sabe o que mudar. Só que o corpo, o organismo não muda. Por quê? O pensamento já mudou. Só que o comportamento, as reações não mudam. Por quê? O organismo não está tendo neurotransmissores adequados para essa mudança. E é onde entra o remédio para complementar esses neurotransmissores, para ajudar o paciente a mudar. Como que eu posso fazer, como que o indivíduo pode fazer para ele poder identificar que ele não está tendo autorresponsabilidade com a sua vida? Olha, Claudinha, olhar para si e ver como que ele está diante da vida pessoal, profissional, espiritual, social. Joga na roda da vida, né? Tipo a roda da vida. Ele se questionar. Eu estou feliz na minha família? Eu estou realizado? Se questionar como que ele se sente nos lugares com as pessoas. Aí, por exemplo, não estou feliz no trabalho.
Mas por que eu não estou feliz no trabalho? É porque meu chefe é chato? Mas ele é chato por quê? Ou eu que sou chato e ele só reage diante da minha atitude? Se questionar, e é isso que eu faço muito com os pacientes, Claudinha, porque a terapia é um processo de começo, meio e fim. Eu falo para os pacientes, eu vou te ajudar, te ensinar a ser o seu próprio terapeuta. Porque eu não tenho pretensão nenhuma de ficar com você pro resto da vida. Muleta emocional, né, Yasmine? Nós não podemos ser muleta emocional. Não! Então, assim, quando eu falo isso, eles falam, mas eu vou ter alta? Eu falei, lógico! Então, assim, quando eu falo assim, olha, você tá indo super bem e tal, vamos entrar num processo de alta? Passamos para quinzenal. Então, é quando eu oriento o paciente sempre a se olhar, a se questionar. E isso é o que ajuda a gente ter o autoconhecimento para, consequentemente, ter a autorresponsabilidade em relação às emoções, sentimentos, pensamentos e comportamentos. Sem sombra de dúvida, faz toda a diferença. Então, a gente precisa se autoanalisar. Lógico que muitos precisam da terapia, porque é o psicólogo que vai orientar, dar os nortes para ele. Depois que ele tiver seguro, firme, ele pode caminhar sozinho. E, Claudinha, que nem eu coloco no livro, é transformador. Eu, no meu passado, culpava a minha família de tudo, das minhas escolhas. Na hora que eu entendi o que era autorresponsabilidade, parei. Às vezes, agora já não, né? Mas no começo, meus familiares falavam assim, ué, eu não tenho mais culpa das suas coisas? Olha só. O que mudou, né? Tipo, mas você não vai me culpar? Eu falava, não. Mas por quê? Eu falava, porque a escolha foi minha, eu errei. Eu, na hora, fui impulsiva, fui isso, fui aquilo. E é uma coisa que está muito enraizado dentro de mim, Claudinha, porque eu tenho descendência árabe, libanesa. E para nós, né, a responsabilidade, a autorresponsabilidade é muito forte. E eu até então não tinha consciência e maturidade. Na hora que eu comecei a ter a autorresponsabilidade, é assustador. É fortalecedor, é renovador, de uma forma de ressignificar a vida. E eu fico emocionada, porque é lindo quando a gente vê um paciente nosso que entra nesse processo. Porque a princípio fica, será que eu mudei? Será que eu não mudei? Não, eu estou vendo diferente. Mas não somos nós, enquanto pacientes, que vamos dizer o que foi que nós mudamos. É o outro que nos dá referência, né, de que nós mudamos. Que nem você falou, uai, mas a culpa não é mais nossa agora? Então isso é muito lindo. Fica aí que a gente volta já a falar, a conversar sobre esse tema tão importante pra gente. E agora nós precisamos ir para um breve intervalo, mas nós voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Nós estamos falando, olha, sobre um dos temas do livro Estações da Vida, Mudar as Estações, o que mudou. Nós estamos, olha lá que lindo, nós estamos falando sobre o capítulo de autorresponsabilidade. Nossa convidada é a minha querida Yasmine Haddad, ela que é psicóloga, escritora, palestrante, está falando lá de São Paulo, capital, conosco. Já trouxe algumas informações muito relevantes em relação à questão da autorresponsabilidade no bloco anterior, não, Yasmine? Mas agora me diz mais uma coisa. Quais são exatamente as características das pessoas que têm autorresponsabilidade? Porque existem algumas pessoas que elas são mais resilientes que outras,
né? E tudo bem, porque como nós falamos no bloco anterior, cada um é de um jeito, cada um é de uma forma, cada um responde tanto às alegrias quanto às tristezas de uma forma, né? Mas exatamente as características dessas pessoas que são dotadas de autorresponsabilidade, querida. Eu acho que o principal é o autoconhecimento, né? Como eu falei no bloco anterior, em outro momento. O autoconhecimento e assumir as responsabilidades pelas escolhas, pelas decisões, por tudo que faz. Que nem eu coloco um pouco no livro. Às vezes, a gente, quando não tem autorresponsabilidade, a gente faz as coisas sem pensar, principalmente nas consequências. Então, às vezes, as pessoas casam não querendo casar. Tipo, elas têm dentro delas o não quero casar. Mas os familiares, sociedade cobra. Aí pega e casa. Não quer ter filhos. Tem filhos para agradar porque ficam. E vai uma sequência, né? E aí quem vai sofrendo? A pessoa, os filhos. E quando você não tem esse autoconhecimento, essa autorresponsabilidade, vai gerando mais frustrações, mais raivas, mais culpas, mais tudo. Então fica aquela bola de neve. E que nem eu falo no livro, a gente sempre está se conhecendo. A gente sempre precisa estar se conhecendo. E outra, a gente dá o nosso melhor diante do que a gente vive e do que a gente aprendeu. A autorresponsabilidade e a automaturidade vem ao longo dos anos também. Então, eu digo o seguinte, que o capítulo do livro eu escrevi antes da pandemia. Porque esse livro era para ter sido lançado antes. Exatamente. Aliás, ia ser no período da pandemia, mas na época não início, tinha pandemia. Na época que a gente ia ter o lançamento, não tinha pandemia. De repente veio pandemia, adiou tudo. Então eu te digo, Claudinha, que olha como que é a vida, né? Eu escrevi esse capítulo tem mais de 1 ano e meio, no mínimo. E eu falando de autorresponsabilidade e tudo mais, eu tenho autorresponsabilidade. Por quê? Por tempos de terapia, por me conhecer, pela igreja também, por Jesus e Nossa Senhora e por tudo mais. Pelos processos que eu faço, cursos de autoconhecimento e tal. Mas eu digo, a gente nunca sabe quem realmente a gente é. Então eu coloquei esse questionamento do casamento, dos filhos, da mulher que tem filhos para agradar os outros, que trabalha 200 horas para ter dinheiro para comprar o filho. Só que o filho não quer objetos, brinquedos, essas coisas. O filho nada mais, nada menos que quer o amor. Principalmente nos primeiros anos de vida, né? Com isso, esses dias eu conversando, eu não sou casada e não tenho filhos, mas eu tenho um desejo enorme de casar e ter filhos. E esses dias assim, sexta-feira eu acho que foi, eu conversando com uma amiga e ela me questionou, porque eu estou conhecendo uma pessoa. Ela falou assim, você quer casar e ter filhos? Eu falei, sim. Ela falou assim, e aí, você vai continuar trabalhando ou você vai parar? Eu parei, eu fiquei em choque. Eu falei, como assim? Ela, você vai querer trabalhar? Eu falei, lógico. Ela falou, mas e se você tiver o filho, como que vai ser? Sem brincadeira, Claudinha, eu travei. Só que na hora, eu nem lembrava do capítulo que eu tinha escrito. E que eu questionava.
Aí eu cheguei em casa, aí eu lembrei do livro, falei, meu Deus do céu. Vamos dizer, né? Não sei nem se eu poderia falar isso, né? O feitiço virou contra o feiticeiro, né? Mas eu sinto o quanto Jesus e Nossa Senhora me mostrando e mostrando, e para mim poder também usar isso como testemunho para mostrar que não é porque eu sou psicóloga, que eu tenho autorresponsabilidade, autoconhecimento, que eu tô já pronta. Não! Eu vou estar pronta quando eu chegar no céu. Porque até a hora que eu fechar o meu olho definitivamente, que Jesus fala assim, vamos embora, eu vou estar aprendendo. Essa é a nossa missão de aprendizado, né? Diário, né? Nós nunca sabemos nada, nunca temos tudo. É algo que vai sendo construído gradativamente em exatamente todas as esferas, inclusive na espiritualidade, né? Sim, então, depois disso, Claudinha, eu comecei a pensar. Como que vai ser? Eu vou diminuir o meu tempo de trabalho? Eu vou mudar a forma de trabalho? Até porque aí já cai na esfera da responsabilidade, que é para com o outro, né? A partir da sua auto. Porque eu te falo, minha mãe passou a nossa infância cuidando da gente 100%. E foi maravilhoso. Hoje, com a maturidade que eu tenho, o entendimento que eu tenho, foi maravilhoso ter minha mãe do meu lado. Só que hoje a vida mudou. Em todos os sentidos. Então, assim, e aí? Eu vou copiar o que minha mãe fez? Ou eu vou ser uma nova mãe no modelo atual? Então, eu gosto muito de questionar os pacientes. E eu acabei caindo no meu próprio questionamento, né? Exatamente. E me faz pensar também em relação a essa questão das escolhas, né? Eu amo a minha profissão, eu amo o meu fazer, a minha correria e tudo mais. Também não sou casada, também não tenho filhos, a não ser os meus patudos, né, os meus dálmatas. Mas se porventura houver a bênção realmente de eu ter uma família, eu vou realmente repensar, porque eu gostaria muito, tal qual a sua mãe, de dedicar a essa família. Eu não tenho mais idade para gerar uma vida. Inclusive, eu até falei isso no primeiro capítulo, não sobre eu não poder gestar, mas em relação à questão da gestação, né? Mas são as escolhas que a gente tem e tudo bem se eu deixar hoje a minha profissão para poder dedicar à família. E isso é muito claro e importante para a pessoa, de ela ter a autorresponsabilidade, né, Yasmine? Isso é uma das questões que são muito importantes, né? Porque não é só a sua vida, é de outras também, né? E você tocou num assunto que eu gostaria muito de falar e que é muito importante. Que na hora que eu tive esse entendimento, também foi outro divisor de águas na minha vida. Por exemplo, hoje eu tô com uma idade. Eu quero, vamos supor assim, vou casar. Eu caso, passa-se um tempo, com meu marido, eu falo, não vamos ter filhos. Ok. Lá na frente, eu me arrependo. Que é mais ou menos o exemplo que eu dei em relação ao moço do trabalho. Tá. O que acontece? Vamos supor que daqui 5 anos, eu falo assim, caramba, eu queria ter tido filhos, tal. Biologicamente, não é mais tão interessante, mas para Jesus e Nossa Senhora nada é impossível, né? Enfim. Mas, o que acontece? Vem a questão da culpa, né? Tudo isso. O que a gente tem que ter maturidade para entender é que lá na frente, por exemplo, eu tô com 43. Daqui a alguns anos, vamos supor, com 47, cai minha ficha. Só que eu tenho que ter maturidade e entendimento que hoje, com 43 anos, eu fiz uma escolha diante da maturidade
maturidade, autoconhecimento, autorresponsabilidade que eu tinha quando eu estava com 43 anos. Exatamente. Então, essa questão da culpa, da raiva, da frustração, é porque eu, com 47 anos, eu estou olhando para trás e culpando, julgando a Yasmine, de 43 anos. Só que com 47, a minha maturidade, meu entendimento está muito maior do que com 43. E não pode se culpar por aquilo que você não tinha conhecimento na época, né? Sim, sim. E isso, quando eu tive essa consciência de que principalmente na questão da autorresponsabilidade, por que existe muito a depressão? Porque a gente se culpa, a gente se vitimiza. Tá? Por quê? Porque a gente não escolheu certo. Mas não é que não é certo. É que na época você fez a escolha que você achava que era a melhor. Exatamente. E para aquela época era o melhor. Então, na época que o cara não escolheu o emprego, para ele naquele momento não era legal. Só que depois ele viu que seria legal. E tem dois aspectos também em relação a isso. E eu achei muito importante você falar essa questão do conhecimento que você tinha na época. Não dá pra gente se culpar, porque naquela época eu não tenho o conhecimento, por exemplo, que eu tenho hoje, né? Sim. Mas é saber que a gente tem que ter sim autorresponsabilidade, porque tudo em nossa vida são escolhas e a gente ser responsável pelas nossas escolhas, né? E não ficar olhando para aquele caminho que a gente resolveu não seguir. E quando a gente traz essa questão da maternidade, independente da idade, se você já pode gestar ou não, a gente tem que lembrar, e eu faço um recorte no meu capítulo também, que a gente pode gestar no coração, que são a adoção, que são os enteados que podem chegar, que são as outras crianças, sobrinhos, netos, que também são gestados no coração, né? E isso também é uma questão de autorresponsabilidade e ressignificação, não, Yasmine? Eu vou te falar, total. E aí você me fez pensar e ter certeza que talvez, não sei, né? Eu não geste um filho. Mas eu vou te dizer, eu já tenho 3 filhas do coração, 3 afilhadas. Tá vendo? Então, eu já sou segunda mãe, vamos dizer assim, né? Eu sou madrinha de 2 de batismo e uma de consagração. Linda. Então, eu já tenho filhas. Eu já tenho responsabilidade, de uma certa forma, de dar amor, orientar, ensinar, né? Então, assim, uma tem 25 anos, a outra tem 5 e a outra... daqui um mês vai fazer 1 aninho. Já que a gente está falando dos filhos, vamos dizer assim, dos filhos do coração, mas para aquelas pessoas que têm os filhos do coração e que têm aqueles filhos que foram gestados, que são papais de verdade, mamães e papais, né, de gestação, é possível, querida, a gente ensinar essas crianças a ter autorresponsabilidade desde pequeno? Fala pra gente sobre isso. Sim, eu acho que assim, em primeiro lugar, os pais têm que ter já essa maturidade, essa autorresponsabilidade. O que acontece a criança fez algo errado, o pai precisa mostrar. Filho, mostrar assim, primeiro questionar, né? Filho, o que você fez, é certo? Foi certo ou foi errado? Porque ele já vai ensinar a criança a pensar. Foi errado. Então, o que vai acontecer diante disso? Então, poder pensar que a partir do momento que os pais questionam os filhos diante do que eles estão fazendo, eles vão estar ensinando os filhos a ter a autorresponsabilidade. Ou seja, a importância de pôr limite também aos filhos, né? Super, e pôr limites é dar amor, não, Yasmine? Sim, e uma coisa, Cláudia, que
Eu tenho 15 anos de formada. Na época, eu devia ter uns 2 anos de formada. Eu fiquei muito em choque. Eu estava atendendo um paciente de 7 anos. Eu atendia criança na época. E ele era terrível. Só que comigo, ele parecia outra criança. E ele tinha muitos comportamentos disfuncionais. Ele batia nas crianças, nos amigos, quebrava as coisas. E aí, conversando com ele, eu perguntei para ele, eu falei, o que te faz fazer tudo isso? Vai quase 10 anos atrás, não, há 12 anos atrás. Ele me falou assim, Yasmine, quando eu faço coisa certa, meus pais não olham para mim, não me elogiam. Mas na hora que eu faço coisa errada, eles olham para mim, eles brigam comigo. Olha, ele tinha consciência daquela ação. E nem todos têm, né? Não, eles me batem. Eu falei, então, eles te batem. Assim, não que espancavam. Puniam, né, vamos dizer. Aí eu falei assim, mas isso é errado. Assim, tipo, você tem consciência de que você está fazendo coisa errada. Por que você faz isso? Ele falou, por quê? Para eles olharem para mim. Mesmo que negativamente. Claudinha, assim, eu falei assim, tá. Aí acabou a sessão. A minha sorte é que eu não tinha paciente depois. Porque eu caí no choro de ver a maturidade de uma criança de 7 anos falar que tinha todos esses comportamentos errados, inadequados, para ter a atenção do pai e da mãe. Por quê? E é uma coisa que eu comento indiretamente no livro. Os pais ficavam no celular, trabalhando, cuidando da casa, e não olhavam para ele. Só que isso, Claudinha, se a gente parar e pensar, foi há 12 anos atrás. Não era a loucura que está hoje. Então, e eu falo no livro, por que está aumentando suicídio, automutilação, depressão, as questões da saúde mental? Por conta disso. Por que está aumentando cada vez mais os haters? Por que os adolescentes cada vez mais estão prejudicados? As crianças estão prejudicadas por falta de autorresponsabilidade desses pais. Mas esses pais, muitos, na grande maioria, não têm esse autoconhecimento e esse entendimento. Então, quem leva as consequências são os pais, mas muito mais as crianças e os adolescentes. Então, muito dos comportamentos, as atitudes dos filhos que são negativos, é para ter atenção. Quando eu falo que os pais trabalham para comprar os filhos, é na hora de, tipo, dar tudo. Brinquedo, roupa, celular, relógio, nanana. O filho não quer isso. O filho quer o pai e a mãe olhando no olho, abraçando, vendo um filme, dando uma volta, né? O estar junto, né? O se fazer presente, né, Yasmine? Querida, nós estamos, né, com o nosso tempo reduzido já. Queria muito ter você falando mais e mais tempo, então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Olha, é pensar que o quanto cada vez mais a gente precisa se conhecer. Essa é a grande lição que, para mim, a pandemia está deixando, né? O quanto aumentou o número de pacientes por conta da pandemia. Porque a pandemia fez com que as pessoas fossem obrigadas a se olhar. Então, para você que não se conhece, não tenha vergonha. Busque terapia, busque o autoconhecimento.
o livro tá lindo, maravilhoso. Compre o livro, porque já vai ser uma forma de estar se conhecendo de diversas maneiras, porque é um livro que fala de todas as estações da vida. Mas busque o autoconhecimento. Vai ser um divisor de águas na sua vida, na hora que você entender suas emoções, sentimentos e tudo mais. Esse é o meu recado, Claudinha. Psicóloga, escritora e palestrante Yasmine Haddad, meu amor, muito obrigada mesmo pela sua presença aqui conosco. Gratidão pelo seu sim. Nossa Senhora vá à frente de toda a sua caminhada, abrindo teus caminhos, Com te acolhendo, certeza. te amparando. Um beijo grande no seu coração e muito, muito obrigada mesmo, viu? Sucesso aí no livro. No nosso livro, né? Mostra ele aí. Pra nós! Sucesso pra nós todos. Gratidão, viu? Gratidão também, meu amor. Amei estar aqui com você. Amei conversar. E eu vou te dizer, nessa conversa me caíram muitas fichas. Vou ter mais autorresponsabilidade e autoconhecimento de mim mesma. Louvado seja! Um beijo Nosso grande. Senhor. Te cuida, Beijo. viu? Fica com Deus. Você também. Amém. Tchau, tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. E estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo, né, gente, mais uma vez a sua participação. Yasmine Haddad, muito obrigada pelo seu sim aqui para nossa querida TV Imaculada. Muito bom, né, gente? E com toda a alegria que ela tem também de poder partilhar conosco algo sobre autorresponsabilidade, que é muito importante para a gente poder levar para o nosso dia a dia, né, para o nosso aprendizado. Então, querida, um beijo grande no teu coração. Muito obrigada mais uma vez pelo seu sim. Aqui é o Viver com Fé e Saúde. E você que acompanha toda a programação daqui da TV Imaculada, você também pode, gente, fazer pedido de oração, fazer sugestões de pauta, né? O contato? 3349-2358 ou 993470532. Você pode fazer contato com a TV Imaculada através desses números que eu passei, sugestão de pauta, pedido de oração. Então a sua participação, querido Milit, é muito importante aqui na nossa TV Imaculada. E você que pegou de repente, né, a nossa entrevista pela metade, você que não acompanhou toda a entrevista, você pode assistir ou nas reprises que tem no decorrer da semana, ou também pelo acesso no canal do YouTube, gente. Olha que maravilha! Rede Imaculada de Comunicação. Eu convido a vocês a clicarem lá, para vocês se inscrevam, mas vai ser muito importante para a gente que você se inscreva. E para você receber a notificação, você tem que clicar no sininho, e isso também vai ajudar com que outras pessoas possam também receber as notificações da nossa rede milícia de comunicação, Rede Imaculada de Comunicação. Então, vamos lá participar, se inscrevam no canal do YouTube. Eu estou muito feliz de poder ter falado hoje no programa de mais um capítulo desse livro maravilhoso que tem ajudado muitas pessoas. Você tem interesse em adquirir o livro? O contato é 67 991 30 21 55. Através desse WhatsApp, gente, você pode solicitar, saber como é que faz para você poder adquirir um livro como esse, e também você pode fazer contato se você quiser que o lançamento seja feito aí no teu local de trabalho, na tua escola, no teu serviço, onde quer que seja. Nós vamos arrumar uma forma de poder fazer o lançamento aí, para que outras pessoas também possam apreciar essa maravilha, né? Que é o livro Estações da Vida, Mudar as Estações, o que mudou, que permeia por várias fases da vida de cada um de nós. Com muita alegria que nós recebemos cada um de vocês aqui, eu quero desejar um abraço apertado para todos vocês, uma semana abençoada, produtiva. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Salve Maria Imaculada!